Olá pessoal, começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui comigo no estúdio estão Marcos Brasil. Olá. Thiago Tange. E aí pessoal, tudo bem? O nosso super Carlos Eduardo Silva. Eu! E nas redes sociais e cuidando do link ao vivo, Marcelo Venceslau. E aí pessoal? Pois é, e nós temos vários assuntos super interessantes essa semana. E o assunto que mais bombou nas nossas redes sociais, o assunto mais importante da semana foi o palhaço que aterroriza uma cidade no Reino Unido. Pois é, e eu passo para o Marquinhos. Marquinhos, você tem medo de palhaço? Eu nunca tive muito esse medo de palhaço, assim. Tem gente que tem um verdadeiro pânico, né? Mas assim, eu admito que quando eu vi aquele palhaço do Reino Unido, eu fiquei meio perturbado, assim. Ele é muito bizarro, né? Assim, e ele faz questão de ser bizarro, né? Ele é inspirado no It, né? No palhaço do It, do Stephen King. E, quem teve essa ideia, né? Pois é, esse palhaço, ele aparece assim nas ruas da cidade, vestido como a criatura do filme de terror, aponta para as pessoas ou bate na porta, oferece para pintar a casa, ninguém sabe quem ele é. E para piorar, o palhaço ainda tem uma página no Facebook onde ele fica postando as fotos e tem várias pessoas que curtem o palhaço. Porque é uma forma, de repente, dele se expressar, né? Não, mas realmente é uma assustador. Imagina você, meu caro leitor, chega na sua casa, tá cansado, né? Trabalhou o dia inteiro, aí alguém toca a campainha, você vai ver, tem um palhaço com uma cara, né, assustadora, porque não é aquele palhaço bonitinho, é um palhaço com uma cara assustadora. Você fala, posso pintar a sua casa? Mesmo você sai correndo, né? Realmente é uma das bizarrices da internet, né? Pois é. Inclusive, um dos leitores comentou, né, na notícia que a Vanessa Daraia postou, comentou com um link, se não me engano, para um boato que era publicado em Notícias Populares, o extinto jornal Notícias Populares, que era a tal da Gangue do Palhaço. Gangue do Palhaço. Pois é. Mas quem não lembra dessa lenda urbana, né? Assim, vocês lembram disso? Eu fui lembrando, mas eu não lembro de ouvir na escola. Eu lembro muito claramente, assim, que tinha essa lenda urbana de que tinha tinha uns palhaços dentro de uma Kombi, eles pegavam crianças e para vender órgão. Era horrível. Você lembra, Cadu? Eu ia pra escola esperto. Eu lembro muito claramente. Coitado da categoria palhaço, né? A classe palhaço nunca foi favorecida, né? Porque faz negócio com ele é brincadeira. Mas aí, o pessoal até falou que ele era um palhaço assassino, mas ele mandou uma mensagem no Facebook tranquilizando. As pessoas falaram que não, que ele queria trazer alegria, né? Era um jeito de se expressar também, ele não... Pelo menos ainda bem que ele veio em paz, né? Só pra causar com a galera. Não, que bom, mas assim, fica a dica. Se você não é um palhaço assassino, não se vista como um palhaço assassino, né? Com certeza. Essa é uma dica boa. Pois é. Enfim, além do palhaço, a gente teve outras notícias aqui que chamaram a atenção essa semana. E eu acho que a mais aguardada pelos fãs essa semana foi a saída do GTA V, né? O Thiago pode falar bem sobre ela. É verdade, a gente já fazendo o gameplay, daqui a pouquinho já estará no ar o gameplay, eu vim pra cá pra falar com vocês, depois já volto, pra jogar, mas realmente foi bem bacana, a gente inclusive pegou o exemplar número 1, né, eu comprei o exemplar número 1 que tava na livraria da Paulista aqui, porque realmente era uma coisa muito aguardada, né, um orçamento de 266 milhões de dólares, o jogo mais caro já produzido, e as pessoas falam, nossa, 266 milhões é muito dinheiro. Mas aí, no primeiro dia, no dia da estreia, que foi oficialmente dia 17 de setembro, né, 2 dias atrás, o game arrecadou 800 milhões de dólares. 24 horas, nas primeiras 24 horas. Nas primeiras 24 horas, né, na estreia, 800 milhões de dólares, ou seja, já bateu o orçamento e além disso, está muito próximo de fazer um recorde absoluto na história dos games, que é chegar à marca de 1 bilhão antes dos 15 dias. 15 dias foi o que o Call of Duty e o Black Ops demorou ano passado para chegar a 1 bilhão, 15 dias. Que já foi um estouro. Eu lembro quando saiu essa notícia, o pessoal fazendo uma comparação à indústria de cinema, assim, a indústria de games chegando num patamar de cifras realmente altíssimas. Assim. E só para ter ideia, Avatar, que foi o filme que mais arrecadou em pouco tempo, demorou 17 dias para fazer 1 bilhão de dólares. E GTA, provavelmente, nessas outras 24 horas, essas semanas, já vai fazer essa marca. Então, realmente, é algo impressionante e justifica. A gente viu aqui na Info, lá no Infolab, a gente está testando
O GTA realmente é um jogo bonito, é um jogo que traz a marca de GTA, que você, logo nos primeiros minutos, você sabe que está jogando um jogo de GTA, mas ao mesmo tempo com um mapa muito maior do que das outras versões, carrões, tiros e palavrões e tudo mais que tem direito. Sabe o que eu achei muito legal? Que é a possibilidade de você jogar do ponto de vista de 3 personagens Exatamente. diferentes, né? Você tem o Michael, né, o Trevor e o Franklin, e você pode alternar. Por enquanto a gente ainda não chegou nessa parte porque a gente está com cada personagem, mas você aperta o botãozinho com a setinha para baixo, você alterna o jogador. Isso é interessante porque você está numa missão, você vai dirigir um carro, mas você precisa atirar num helicóptero. Aí você alterna o jogador e você muda o ponto de vista. Isso parecia ser estranho, mas logo no comecinho você pode jogar um pouquinho disso e percebe que cai super bem. Assim, a Rockstar, mais uma vez, acertou nesses meia hora, 1h30 de jogo, já dá pra ver que a Rockstar acertou bem. Eu tava dando uma olhada em você jogando e também lendo algumas coisas que já saíram na internet, o pessoal adorando o visual, né? É incrível, é inspirado em Los Angeles, não? Los Santos, né? Los Santos seria inspirado em Los Angeles, né? Los Santos já é conhecido dos jogadores de GTA, mas realmente é incrível. A variedade de personagens mesmo na rua que você interage, né? Antes você tinha a velhinha, o policial, tal, que eram todos iguais, porque realmente se fosse fazer um motor gráfico ia ser uma loucura. Mas agora já é quase possível fazer isso. Então você daria muitos personagens, os cenários, o cotidiano, assim, as rodovias, é realmente bem, bem impressionante. Mas uma aposta grandiosa da Rockstar, que tem tudo realmente para ser o título do ano, ser o lançamento do ano. Uma coisa interessante que eu estava lendo essa semana é que antes existia essa comparação de roteiro de games com roteiros de cinema, né? É uma história mais linear, a ideia era você conseguir fazer o jogo, reproduzir ali um conceito de um filme, um roteiro de filme. Mas agora o GTA V, ele leva a história a um outro patamar justamente com essa opção de escolher 3 pontos de vista, né? Ele consegue encaixar ali, fazer um roteiro que só funciona porque é um jogo, né? Então isso fazendo essa relação até entre a disputa de cifras entre a indústria de cinema e a indústria de games, é interessante você ver que a indústria de games, inclusive no desenvolvimento de roteiro, está dando um passo para se descolar dessa história, assim. Então é muito, muito legal. Eu ainda, agora à tarde, também vou querer dar uma jogada aí. Claro. É o emprego mais desejado do momento, desde que a gente postou nas redes sociais, desde que o Vences postou que o Thiago estava trabalhando, jogando GTA a tarde inteira. Tivemos vários candidatos a vir aqui ajudar. É verdade, o pessoal tem que me ajudar porque tem umas horas lá que tá complicado, viu? Saindo do carro, tomando tiro, tá feia a coisa, mas acho que vamos voltar aí pra dar uma melhoradinha, dar um upgrade. Né, Marquinhos, você falou do roteiro, que eu acho interessante é a quantidade de games que o GTA inspirou, né? Teve uma galeria no site essa semana que mostrou isso também, acho que 10 games inspirados no GTA. No mínimo, né? Mas acho que primeiro você trazer essa contravenção, entre aspas, né? Colocar esse enredo, que é um enredo atrativo, com certeza, na lógica de games. Ou seja, falar que game não é uma coisa de criança só, não é uma coisa infantil. Muito pelo contrário, GTA V tem um pesadíssimo, e realmente quando você for ver as legendas em português, se você tiver uma criança pequenininha, por favor, não mostre pra ela, porque tem palavrões que até eu não conhecia lá, né? Então, realmente, é uma coisa que mostra realmente que é um entretenimento adulto. E outra coisa é essa terceira pessoa, é você ter um mapa aberto, você poder explorar carros, você poder fazer o que quiser em transmissões. Isso foi algo inédito, né, na indústria. Começou com o GTA 3, na verdade. Sim. E aí explodiu com os outros games. Impressionante. E é uma coisa que nesse 5 ele traz muito essa característica de exploração que era bem marcada no San Andreas, né? Que acho que ficou um pouco de lado no 4, né? Que era ali, rodava em Liberty City com o Nico Bellic, que era uma coisa mais focada na cidade, ali na ação da cidade. Agora nesse novo GTA V você volta à ideia de você poder sair da cidade, você poder explorar áreas de deserto, áreas de natureza selvagem, e isso eu lembro que pessoalmente, no San Andreas era uma coisa que eu adorava, assim, sair da missão e pegar o carro e sair dirigindo pela uma fazenda e sem nem cumprir missão, assim, porque, e agora, com os gráficos super incríveis,
Deve ser uma experiência bem, Não, com certeza. bem legal, bem legal. Lembra um pouco, desculpa, o Red Dead Redemption, né, que foi algo que também era muito isso, né? Os gráficos eram muito bonitos, então tinha gente que no multiplayer ia só pra dar um rolê lá com o cavalo, Sim. né? Pelas pradarias. Que era, eu fazia isso direto no né? Red Dead Redemption. Então, e isso foi transportado também pro GTA, porque, enfim, a Rockstar é a mesma produtora. Então, eles pegaram todos esses casos de sucesso, né, da história e parece que compilaram no GTA V. Então, realmente é algo muito bacana, né, pro jogador que já conhece GTA há mais tempo, ou pra quem tá começando a curtir essa série, vai ser bem bacana. E é um jogo que quase morreu antes de sair, né? Essa tem essa história interessante também, que até o Tanji escreveu sobre a semana, que no comecinho, por obviamente ser uma produção bem menor, de um estúdio bem menor, e por ser um tema extremamente polêmico, quase ali os produtores dizendo que semana a semana eles tinham que brigar pro jogo sair, né? Pra não matarem o jogo. E aí virou um sucesso. Deu o que deu. Uma história boa. É aquela hora você vai fazer um complemento nessa história de mudar de posição, que eu vi um review de uma pessoa falando que ela odiava a parte de ficar dirigindo entre as missões. E que nesse novo game ela tava super empolgada, que ela ia poder pular tudo isso. Eu quero fazer outra coisa, vou mudar de personagem, Sim, vou pegar o carro. É verdade, eu li isso também e eu acho que era uma coisa que às vezes me chateava um pouco no Red Dead Redemption, assim, às vezes ir de um lado para o outro era um processo meio sacal, assim, apesar de ter algumas maneiras de você pular isso, assim, mas no GTA novo parece que isso está bem resolvido. Assim. Com certeza. Entendi. E continuando na história dos lançamentos dessa semana, a gente teve o GTA V e também teve um outro grande aguardado lançamento, que foi o iOS 7, cheio de novidades, algumas polêmicas. Marquinhos, o que você achou do iOS 7, novo sistema operacional da Apple? Foi uma mudança bem grande visual, né? A maior mudança desde o lançamento do iOS 7, do primeiro iOS, né, em 2008. O Tânia já está com ele rodando aqui. Rodando aqui, né? Ontem foi um dia marcado por todo mundo querendo baixar. Ao mesmo tempo, então muitos leitores reclamaram que não estavam conseguindo, a gente mesmo na redação a gente tentou baixar e teve dificuldades para instalar, baixava e não instalava, mas parece que hoje cedo todo mundo tinha baixado, e tanto que a gente até perguntou na nossa página do Facebook o que o pessoal tinha achado, e assim, a resposta, conversando com as pessoas e até pela rápida experiência ali com o sistema operacional, o pessoal tá gostando. O pessoal tá gostando, tem gente fazendo a comparação com algumas features do Android, como o novo painel de controle, né? Você tem que baixar aqui, né? As informações. Exatamente. O Windows Phone também, né? Tem uma comparação com o Windows Phone. Né? É mais relacionada ao design plano, né? Que eles chamam, que é uma coisa que era uma briga interna da Apple havia um tempo, né? O Forza contra o Johnny Ive, né? Quem cobre Apple relatava muito isso, né? Que existia essa briga entre os dois executivos, grandes executivos da Apple, e no fim o Forza acabou saindo, né? E logo depois o Johnny Ive assumiu o cargo ali de interface de todo o sistema, inclusive software, e aí ele emplacou de vez a história do design plano, que outros sistemas já usavam fazia bastante tempo. O Windows Phone, por exemplo, né? O design plano é uma coisa que a Microsoft aposta muito, né? E o Google também, né? Os novos logos saindo. É uma tendência de design muito forte, assim, que tá todo mundo aderindo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o efeito convenhamos, interessante, bonito, é legal, né? É um aparelho bem resolvido, assim, um sistema bem resolvido no sentido, para começar, do design mesmo, né? Acho que quanto as features, né, as coisinhas que você tinha, era muito bacana já o que o sistema já estava oferecendo, mas até esse salto de design, você sente mesmo que, sabe, não é uma atualizaçãozinha que, sei lá, algumas coisas, não, realmente houve um avanço muito grande aí, houve mudanças grandes, e prova disso é quanto tempo eles demoraram para lançar e quanto tempo demorou
do anúncio até o lançamento, foram 2 meses pelo menos, né? Até Sim. de maio, foi maio, junho até agora, então foi um tempo para lançar e foi tudo muito bem pensado. Então acho que é interessante, né? Você ter, por exemplo, esses menus rápidos aí, que pra mim é uma... As pessoas falaram que esse menuzinho de acesso rápido aí é meio que um favorito, assim, né? Sim. Ajuda muito. Era muito difícil ter que entrar naquele menu de configurações, daí tinha um monte de coisa, daí... um acesso rápido, direto, assim, para... E para fechar programas também, né? Você só dá 2 cliques, você coloca aqui, né? Levanta aqui, você consegue fazer algo muito, muito interessante também. Tem uma pergunta aqui das redes sociais, Venceslau. Tá mais para um comentário. O do 2305, ele falou que ele não gostou do iOS 7, porque parece um Android, matou a cara da Apple, matou a cara do iPhone. Então, Teve gente comentando comparando com o Android. Porque né? se você for pensar, se você for ver a parte do esquemorfismo, né, que é essa tendência de design, de você reproduzir texturas de objetos reais em interfaces digitais, era uma marca muito forte da Apple, né? Muito forte do iOS desde o começo. E é uma marca que evoluiu ao longo do iOS, parou ali em algum momento, mas... e era uma coisa que o próprio Jobs defendia, o próprio Jobs mantia essa história, ele meio que apadrinhava os força, falando, não, é por aí que a gente vai. Então, assim, não dá para você dizer que era parte da identidade do iOS mesmo, assim. Então, realmente, teve muita gente reclamando que apostar nesse design plano ficou muito com cara de Android, ou que perdeu a identidade. Muita gente reclamou dos ícones, de alguns ícones, do ícone do Game Center, o pessoal falou que ficou aquelas bolas, não são legais, o ícone da câmera, que eu achava, pessoalmente, o ícone da câmera antiga muito legal, né? Muito bonito. Esse aí tá simplificado, mas aí também é questão de... Adaptação, de questão gosto. de adaptação é muito difícil, né? Porque você tem ali a equipe de designers dele pensando justamente prototipando as coisas, ver o que funciona, o que não funciona. Então, claro, o usuário vai ter uma opinião de eu gostei, eu não gostei, muita gente. Mas acho que tem que haver uma escolha de uma direção para seguir, enfim. A impressão é que talvez essas críticas venham junto também com o lançamento dos produtos da Apple na semana passada, 2 semanas atrás, né? De algumas críticas também, do 5C, apareceu o Lumia, agora o iOS 7 apareceu Android, apareceu Windows Phone. Mas acho que de uma forma geral, não sei, o que eu senti assim, nesse um dia, né? Foi que o iOS 7 foi um pouco mais bem recebido do que o lançamento dos iPhones na outra semana. E pode falar, É que as pessoas, assim, acho que claro, a gente entende o comentário porque você pensa, quando pensa em Apple, você pensa justamente na renovação, você pensa em algo novo. Então, quando você utiliza essa referência, ainda que seja uma referência que é de design, é uma tendência até você que seja parecido com Android e tudo mais, você fala, pô, mas isso eu já vi, eu quero ver algo novo, né? Então, isso é algo que está atrelado à Apple, como foi o caso do lançamento. O lançamento, né, dos novos iPhones não tinha nada de novo, então isso pode ter decepcionado algumas pessoas. Mas o iOS talvez ele trouxe algumas coisinhas novas que, por exemplo, da Siri. A Siri, apesar de a gente não ter em português ainda, ela tá muito bonitinha, né, lá na versão inglesa. Então são coisinhas interessantes que dão algo de inovação, mas realmente quando você não tem algo tão novo assim... Vences, as redes sociais. O Caio Henrique, ele falou que ele gostou do iOS 7, falou que no começo estava travando. Ele falou uma coisa que ele falou que ele restaurou no iTunes e ele perdeu tudo, mas valeu a pena. Ficou fluido e ficou melhor do que estava antes. Aconteceu isso, né? Muita gente perder tudo na hora de atualizar. Pois é, eu vi um comentário hoje no na nossa página do Facebook, que era o seguinte, um menino dizendo que perdi um iPad por causa dessa atualização. Então, assim, ele provavelmente estava se referindo a isso, né? Ele deve ter dado um reset ali. Eu até perguntei, eu fui ali no comentário e perguntei, mas o que exatamente aconteceu? E até o momento que eu entrei aqui, ele não tinha respondido ainda.
mas eu vi gente comentando que a versão pro iPad tinha alguns bugs ainda, e você tem que pensar que é uma atualização que está sendo feita em várias plataformas, né? Então tem o iPad, tem várias edições do iPhone e tem o iPod Touch. Então, assim, antes a Apple tinha o iPhone. Conforme a quantidade de devices dele foi se diversificando, o ecossistema foi se diversificando, o desafio em manter um sistema operacional coeso aumenta, né? É mais complicado. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muito disso. Gente tendo problemas específicos. O Cadu também tava falando que ele... O meu talento para trocar o wallpaper, por exemplo. Que é um bug muito específico, né? Mas, assim, o Tange você não teve esse tipo de problema. Foi bem fluido, assim. O meu iPad do Tange iPhone, né? Então, uma diferencinha aí. Então, mas acho que o consenso é meio assim, o iOS precisava de uma atualização mais agressiva. Quando lançou o iOS 6, foi aquela coisa meio, puxa, mesmo quem era fã, falou meio, ok, legal, mas putz, tá faltando alguma coisa, e o Android... Lá, né? Lá, e em franca expansão. Enfim, tava precisando dessa mudança agressiva mesmo. Tiveram várias coisinhas legais, né? Como você comentou rapidinho. Teve o fato da Siri agora poder ser homem. Verdade. Né? Sim. Pode ser o Siri, né? O Siri, o senhor Siri. Tem também, isso eu achei muito, muito legal, porque tem a ver com aquela lenda urbana do WhatsApp, dos 2 tiquezinhos na mensagem, que agora você consegue ver quando a mensagem foi enviada ou ela foi recebida, quando você envia ela do iPhone. Isso é interessante, né? Interessante, porque gerava muita polêmica, né? Era aquele, você viu? Não, eu não vi. Você tá com os 2 tiquezinhos, né? Relacionamentos postos à prova. Então, eu acho que bacana. Eu quero testar logo o iOS 7. Pois é. E outra notícia polêmica da semana. Polêmica, só polêmica. A Dilma suspendeu a visita que ela faria, a visita oficial aos Estados Unidos nos dias 23 e 24 de outubro, por causa dos escândalos de espionagem. E aí? O Assange tem uma opinião sobre isso. Bom, ele que eu achei ele interessante. tem uma opinião sobre tudo agora. A opinião dele, que acho que é bem representativa, é de que ela agiu bem. É um ato simbólico. Era uma viagem que já estava desde do surgimento daquelas denúncias de espionagem das comunicações dela. Essa viagem ficou ameaçada, não sabia se confirmava, não confirmava. Parece que ela ali foi aconselhada por algumas pessoas e aí decidiu cancelar a viagem. É mais um ato simbólico de insatisfação do que algo, uma grande medida drástica, diplomática, acho que mas precisava, né? Mesmo porque o Obama disse que foi uma decisão em comum acordo para não constranger nenhum dos lados, porque não teve respostas. Mas eu concordo, acho que foi uma medida mais simbólica para afirmar, olha, estão denunciando que eu fui grampeada, eu fui espionada, os assessores perto dela, a Petrobras também, então... Não, com certeza, isso inclusive, foi uma medida muito discutida, né, entre, enfim, a cúpula do governo, né, porque afinal de contas não, é uma mensagem, né, sempre é uma mensagem diplomática, nada muito drástico, de fato, porque eles conversaram, a Dilma e o Obama conversaram por telefone, enfim, mas é aquela coisa, né, você manter a relação é uma relação mais fria, né, uma relação tão próxima assim, mas nada de romper relações, nada disso, é mais uma mensagem para você passar, né, mostrar a sua insatisfação de fato. O que isso é interessante é pensar um pouco adiante, né, afinal de contas, ano que vem você tem eleições aqui no Brasil, né, com a possibilidade da reeleição da Dilma, e depois você tem o Obama, que não vai poder mais se reeleger, mas ele vai ter mais alguns anos de governo, né, foi eleito no ano passado, vai ter mais alguns anos de governo. Então, como que essa relação vai se dar nos próximos anos, né? Como que o Obama vai poder se aproximar da Dilma e também vice-versa, né? Porque, afinal de contas, a coisa econômica, a política funciona, não vai alterar de fato, porque os Estados Unidos é um parceiro vital
do Brasil e também os Estados Unidos precisa, né, de exportações e tal brasileiras, mas relação política mesmo, né, porque nos últimos anos era uma coisa meio incerta, né, como que era a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, como que era essa relação, se é uma relação de aliança, uma relação de, enfim, divergência, e esse é um passo atrás nessa relação, com certeza, mas a gente tem que ver como vai ser no futuro, essa Mesmo questão. Porque essa reunião que já estava marcada, né, esse encontro, muita gente diz que não estavam esperando nada demais dele, né? Era uma coisa mais protocolar, o Brasil estava querendo apoio formal dos Estados Unidos para entrar de vez lá no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos não ia apoiar, né? Aparentemente não ia falar abertamente que apoia o Brasil. Então essa reunião ninguém sabia muito que ia sair de lá, se ia sair alguma coisa. E tem um outro detalhe importante, né? Imagina se o Snowden revela mais alguma coisa ou se sai mais alguma coisa dessa história toda nesse período em que ela tivesse lá. Exatamente. Né? E aparentemente o Snowden tá com o bolso cheio de coisas para vazar, assim, né? ele saiu dos Estados Unidos, mas não sem pegar muita coisa, muito material ali. Então não se sabe até onde foi comprometido esse material e quanto mais ele tem para vazar, assim, né? E os especialistas aí em geopolítica e diplomacia falam o seguinte, que esse ato da Dilma, né, foi mais um ato simbólico, mas um ato concreto seria, enfim, o Brasil está buscando renovar a frota militar aérea, né, do país e não comprar os Boeings, né, que o governo americano, os Estados Unidos e o brasileiro estavam negociando, mas sim comprar caças russos, enfim, comprar caças de outros países. Isso sim seria algo concreto mesmo, e talvez aí poderia estremecer muito mais a relação, né? Mas justamente interessante, essa questão, claro, de é um jogo geopolítico. Jogo geopolítico que está, né, acontecendo, e enfim, está se desenrolando, e é uma peça, né? Claro. E essa história da espionagem é cada vez mais espionagem eletrônica, né? Cada vez mais é uma peça importante desse jogo. Porque a sensação, acho que geral, de quando saíram essas informações, é um choque que elas tenham vazado. Mas eu não acho que ninguém tomou um choque muito grande por saber que isso existe. Não sei, é meio que você já fala, nossa, os Estados Unidos estão espionando outros países. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Parece que fica um pouco essa sensação. Pois é, mas é engraçado, uns tempos pra cá eu tenho sentido as pessoas, amigos, colegas com quem eu converso, elas parecem mais atentas, talvez, a isso. Então, muita gente, quando começou esse vazamento do Snowden, muita gente falou, mas todo mundo sabia disso, né? Exato. Todo mundo sabia que o Facebook é espionado, todo mundo sabia que... Mas é diferente, mas algo mudou. Claro. Eu sinto que na conversa com as pessoas, algo mudou. Essas pessoas parecem mais conscientes disso. Mas até aquela brincadeira, né? Você posta alguma coisa, o Obama tá vendo, né? Mas isso é verdade, porque quando se fala entre países, sempre existiu, né? Espionagem, enfim, e sempre requintada com tecnologia. Mas quando você chega a um dado que fala, né, que o Snowden chega e fala, não sei quantas milhões de pessoas nos Estados Unidos foram espionadas por causa da companhia Verizon lá de telefonia. Sim. Isso é um fato, e mostra, né, todos os catálogos aí. Então esses dados concretos são um choque, né? Então não é só o mundo que enfim, é uma relação entre políticos, entre países, não, são cidadãos também que estão sendo diretamente com vigias e tudo mais. Então isso realmente muda o conceito, né, de como você encara essa questão. Inclusive nesse mês a gente discutiu bastante essas questões de segurança, espionagem, até por conta de algumas pautas que vão sair na próxima revista, que eu quase falei. Não vou falar do que vem aí. E para encerrar esse podcast, quero fazer uma pergunta aos presentes aqui no estúdio e aos quem estiver nos acompanhando nas redes sociais, se quiser responder. Pegando esse gancho, espionagem e tal, Marcos Vinícius Brasil, quem você gostaria de espionar, se você pudesse ter uma escuta assim, em qualquer sala do mundo? Qualquer sala do mundo? Olha, eu gostaria de saber o que está se passando no gabinete do Obama, uma hora dessa. Bom. E do Obama gostaria de ter do próprio Snowden. Do Snowden deve estar bem interessante, as conversas devem estar bem interessantes, assim, bem interessantes. E vocês? Entendi. Não, depois eu volto no final, é uma polêmica. Uma polêmica. Uma polêmica. Cadu? O Tite. Do Tite.
Marcelo Venceslau, quem você gostaria de espionar? Ou quem os nossos internautas gostariam de espionar? Eles ainda não responderam, mas eu acho que eu gostaria de... Opa! É o iOS 7. Eu gostaria de espionar o Zuckerberg. Zuckerberg. Ele espiona todo mundo, então eu acho que... Justo. Não, então, agora eu tô pensando que se eu espionar é uma palavra muito forte, é muito ruim. Mas se eu fosse uma mosquinha, assim, né, sabe, uma mosquinha... Queria ver o quê? Aquela gatinha, né? O que aquela gatinha tá falando bem do Thiago Tange? Não tá? Espionar é uma palavra ruim, né? Espionar não, mas... Pesado, mas saber. Que se eu pudesse saber, é mosquinha que passa. Lementes. Exatamente. Daí, eu não sou uma mosquinha, mas eu tenho certeza que as gatinhas falam muito bem de você. Bom, esse foi mais um... E você, Pode Paula ser Semana Tech? Rocha? Não. Ah, Ó, pegando o gancho do Marcos, talvez o Assange nesse momento, depois de meses e meses confinado na embaixada em Londres, fosse alguém interessante da gente espionar, saber o que está se passando, porque ele é alguém que também sabe muito. Então acho que é interessante. Mas o mais legal seria juntar todos esses, fazer uma grande sala de espionagem. Quem sabe eles não conversem, né? Fazem um hangout ali. Deve se falar. Bom, esse foi mais um Semana Tech. A gente volta a conversar na semana que vem, no próximo podcast. Até lá. Falou. Tchau, tchau.